Queria que você abrisse a Bíblia comigo e gravasse esse texto de Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Queria que você, se você já não marcou esse texto na sua Bíblia, essa é uma oportunidade de você marcar esse texto. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 diz assim: é melhor, põe na NVI por favor, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Preste atenção no texto. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Irmãos, o tema da palavra de hoje é um peso no meu coração. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de direção, no sentido de vocação, de comissionamento de Deus para minha casa, para minha família. Nós vamos conversar sobre os relacionamentos da igreja. É algo que queima no meu coração, que arde no meu coração todos os dias. Ver a igreja acontecer, ver como Jesus pensou a igreja, ver a dinâmica do corpo de Cristo, do corpo orgânico de Cristo, ver como ela funciona, os relacionamentos entre elas. Vocês que caminham junto comigo, que estão mais próximos de mim, sabem que eu falo sobre relacionamento sempre. É algo que realmente Deus me chamou para fazer. Então, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre essa questão do relacionamento da igreja. Infelizmente, nós nos deparamos atualmente com uma situação, com situações de que o homem, ele tem se tornado o centro das atenções, de grandes espetáculos, onde o foco das pessoas estão ou em uma pessoa isoladamente, ou, na melhor das hipóteses, em um grupo de pessoas. E o restante das outras pessoas são meros espectadores e participantes. Infelizmente, nós temos essa cultura estabelecida nesse tempo, onde o foco das pessoas, da maioria das pessoas, estão em poucas pessoas. O grupo, a igreja, tem colocado a esperança, a responsabilidade do trabalho está sobre os ombros de poucas pessoas. E enquanto a maioria das pessoas estão como mero espectador ou participante. Nós vemos na história da igreja, o pior momento da história da igreja está na era medieval do século V até o século XV. Esse foi um das áreas sombrias, dos momentos sombrios da igreja. Era o momento que a totalidade do saber, a completude do conhecimento estava nos braços de algumas pessoas, nos ombros de algumas pessoas, que eram os cleros. As pessoas que tinham o conhecimento, as pessoas que tinham as responsabilidades religiosas, eram algumas pessoas, e a grande maioria das pessoas eram participantes, meros participantes. E aí está o grande problema. Porque não é assim que Jesus pensou a igreja. Não é dessa forma. Qual é o grande problema de viver dentro dessa cultura? De que a responsabilidade é só sobre algumas pessoas e eu sou um mero espectador de tudo que está acontecendo. Esse é um modelo de igreja muito comum. Um pastor isoladamente tem a responsabilidade de toda a comunidade, alguns líderes têm a responsabilidade de toda a comunidade, e muitas das pessoas, elas não se engajam naquilo que Deus está fazendo. E o problema é que esse modelo de igreja não agrada a Deus, porque não foi o que Deus pensou para a igreja. Porque o que Deus pensou para a igreja está exatamente aqui. É melhor ser dois do que um, porque é a maior recompensa do trabalho de duas pessoas, não de uma pessoa. Quando a gente trabalha junto, quando a gente vive junto, quando cada um assume a sua responsabilidade, irmãos, é que a igreja acontece. Vocês entendem isso? Vocês compreendem isso, irmãos? Eu queria que você pensasse, eu queria que você raciocinasse sobre isso. Como tem sido a minha vida agora na questão individual? O que eu tenho feito para colaborar, para cooperar com o coletivo? O que eu tenho feito na minha individualidade, naquilo que Deus me deu para fazer, que coopera com aquilo que Deus deu ao meu irmão, para que o coletivo ganhe forma? Eu queria que você pensasse sobre isso.
Porque, irmãos, esse modelo de igreja focado em algumas pessoas com responsabilidades e outras como os meros espectadores, tem lesionado, irmãos, tem trazido traumas terríveis para a igreja e para as pessoas. Alguns têm se sentido sobrecarregados demais, outras pessoas têm se sentido inúteis, incapazes, e fica nesse jogo, alguém se sentindo sobrecarregado e outras pessoas se sentindo deslocados. Mas, irmãos, a igreja que Jesus pensou, todos nós temos parte, todos nós somos efetivos. É essa a igreja de Jesus, onde eu assumo a minha responsabilidade. Nós vamos olhar de perto aqui algo que Deus me disse sobre a dinâmica da igreja, como a igreja deve funcionar, alguns princípios elementares para que a igreja funcione, aconteça de acordo com o que Jesus planejou e não de acordo com essa cultura maligna. Nós vamos olhar o texto de Neemias capítulo 3, eu tenho meditado o texto de Neemias, nós não vamos ler o texto completo, mas nós vamos pegar alguns trechos. Eu gostaria de deixar para você meditar no texto de Neemias capítulo 3. Na verdade, medite em Neemias em todos os capítulos, o livro de Neemias. Eu queria dar só o contexto histórico para vocês do livro de Neemias. Jerusalém havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor no ano de 586 a.C. e levado o povo de Judá cativo para a Babilônia. É uma história que vocês conhecem. 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 19, diz que na invasão de Jerusalém, eles queimaram os muros, destruíram tudo o que vinham pela frente. Olha o que diz o texto: os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Irmãos, o muro era símbolo de proteção, era símbolo de autonomia daquele povo. Os muros foram derrubados, ou seja, aquele povo foi exposto a todo tipo de situação. O muro era um símbolo de autonomia, um símbolo de proteção daquele povo. E ele foi reduzido a escombros pelo rei Nabucodonosor. Em 538, o rei Ciro o Grande permitiu, depois de 70 anos, que o povo retornasse do exílio para Jerusalém. E nós vamos ver isso no livro de Esdras. Esdras capítulo 1 vai dizer exatamente isso. O rei Ciro o Grande permite o retorno de alguns homens exilados a Jerusalém, onde eles começam a reconstruir o templo. Eles começam pelo templo, reconstruindo o templo de Deus, que também foi totalmente destruído, mas a cidade permaneceu vulnerável, sem muros e sem proteção. É exatamente nesse lugar que Neemias aparece. Neemias, como o copeiro do rei Artaxerxes I, o rei persa, recebe autorização e recursos para retornar a Jerusalém e liderar uma reconstrução da cidade. O foco de Neemias era a reconstrução dos muros da cidade. Se você ler Neemias capítulo 1, você vai ver que Neemias pergunta a um homem de Judá como está a situação de Judá, e ele fala: olha, está terrível, tudo está destruído, tudo é vulnerável demais, não há proteção, não há autonomia, está tudo destruído. Nós vivemos esperando ataques a qualquer momento, porque nós não temos muros de proteção. E é exatamente nesse momento que Deus mobiliza o coração de Neemias para esta grande obra da reconstrução do muro de Jerusalém. Esse é o contexto histórico. Para que você esteja ciente e tenha ciência do tamanho dessa obra. O muro tinha por volta de 4,5 km de extensão, 12 metros de altura e 2,5 metros de largura. Esse era o muro que Neemias foi reconstruir. 4,5 km de extensão, 12 metros de altura e 2,5 metros de largura. Que obra grande, irmãos. Que obra magnífica. Imagina você reconstruindo um muro, construindo um muro do zero em alguns lugares,
onde o muro tinha 4,5 quilômetros de extensão, 12 metros de altura e 2,5 metros de largura. Era uma obra gigante, que não poderia ser feito por Neemias e algumas pessoas. Concordam ou não? Você acha que um homem com a sua família teria a capacidade de construir um muro desse calibre? Vocês acham? Neemias mobiliza uma ampla equipe, formada principalmente pelos próprios moradores de Jerusalém, para trabalhar na obra do muro. Neemias organiza os trabalhadores por famílias e por grupos, delegando partes específicas do muro e das portas que precisariam ser reconstruídas. O capítulo 3 de Neemias lista mais de 40 grupos de trabalho, incluindo sacerdotes, levitas, governantes de distritos, artesãos e cidadãos comuns. Mais de 40 grupos de trabalho estavam envolvidos nesta grande obra de construção, de reconstrução dos muros de Jerusalém. E dentro desses grupos, pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, de várias faixas etárias, de várias profissões diferentes, sacerdotes, levitas, governantes, artesãos, ourives, todos os tipos de pessoas estavam engajados na construção do muro. A construção desse muro envolveu toda a comunidade de Jerusalém. Homens, mulheres, crianças, todos estavam unidos em um propósito. Todos estavam unidos em um esforço coletivo para reconstruir os muros de Jerusalém. É exatamente esse é o ponto, irmãos. A palavra que Deus me deu é a força do coletivo. Porque aqui, exatamente aqui, eu vejo como a igreja de Jesus precisa funcionar. É exatamente através desse exemplo de Neemias e de todo o povo residente e não residente em Jerusalém, que eu vejo a expressão correta do que Deus deseja para a igreja. Aqui eu vejo o modus operandi da igreja, como ela precisa funcionar, como ela precisa agir, como ela precisa pensar, como ela precisa fazer as coisas. No texto de Neemias capítulo 3, nós vemos expressões como junto a ele, depois dele, entre ele. Faz muito sentido no texto de Eclesiastes capítulo 4, de caminhar junto, de que a recompensa de dois sempre será melhor do que um. Nós vemos expressões no texto de Neemias capítulo 3, importantes, junto a ele, ou seja, fazendo junto, depois dele, ou seja, eu concluindo a minha parte e o outro pegando, e entre ele, ou seja, pessoas trabalhando entre os grupos. Deus, irmãos, usou várias pessoas diferentes, de profissões diferentes, de graus culturais diferentes, para construir o muro. Deus não usou uma classe de pessoas para construir o muro. Deus usou todos os tipos de pessoas, mobilizou todas as pessoas em um objetivo só: reconstruir os muros de Jerusalém. Eles deveriam trabalhar juntos, todos precisariam uns dos outros, e eles sabiam exatamente isso, porque foi assim que eles fizeram. Nós vemos unidades familiares aqui no texto, por exemplo, divididos em suas habilidades. Nós vemos ourives e perfumistas trabalhando no muro, versículo 8 de Neemias 3. Nós vemos profissões, por exemplo, os mercadores, no versículo 31 e 32 de Neemias, trabalhando no muro. Nós vemos os sacerdotes, os levitas, os vocacionados a trabalhar no templo, servindo no muro. Nós vemos os servos do templo, aqueles que cuidavam do templo de Deus, trabalhando no muro. Nós vemos homens comuns levando as suas filhas para construir o muro, no versículo 12.
todos os tipos de pessoas, de todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, sendo pobre, sendo rico, tendo condições ou não, sendo analfabeto, sendo culto, todos eles estavam juntos trabalhando em um propósito só. Aí está a essência da igreja. A obra não é relacionada a um grupo de pessoas. Quando isso se tornou verdade na era medieval, nós passamos pela pior história da igreja. A história mais terrível da igreja está na era medieval, quando a verdade estava contida, quando a responsabilidade estava sobre os ombros de algumas pessoas, enquanto as outras pessoas estavam estagnadas. Nós vivemos em um tempo, irmãos, onde isso acontece de forma sorrateira, mas nós não vemos, nós não estamos percebendo isso. E isso é grave, porque isso não expressa a igreja de Jesus. Esta não é a igreja de Cristo. Não é, irmãos. A igreja, o papel da igreja é cooperar mutuamente um com o outro, como uma engrenagem viva, uma conectada no outro, para que, irmãos, o propósito seja cumprido, que Jesus seja adorado nos quatro cantos da terra, que o nome dele seja declarado nos quatro cantos da terra, e as pessoas e os filhos que estão perdidos voltem para a família de Deus. Agora, enquanto isso estiver sobre os ombros de alguns, isso não vai acontecer. Não vai. Porque não foi assim que Jesus pensou. Jesus deu a você uma responsabilidade, ou não? Jesus deu a você uma parte do muro para que você construa. E a sua parte eu não posso fazer, porque se eu pegar a sua, a outra, a minha, eu vou morrer. Neemias divide as tarefas de acordo com a capacidade de cada um. Tem pessoas que ficaram só com portas, assentando portas. Agora teve grupos que construíram 500 metros de muro. Isso não importa. O que importa, irmãos, é se você está posicionado, é se eu e você estamos no lugar onde Deus colocou para a gente estar. Eu quero falar sobre 4 princípios extraídos desse texto de Neemias capítulo 3, que serve como uma base, que serve como um fundamento para a organização, a igreja, a organização da igreja, a dinâmica da igreja, irmãos. Olhando esse texto com mais calma, avaliando esse texto, 4 princípios. Eu quero falar sobre os 4, e cada um desses princípios tem os seus desdobramentos. Então que você anote, que você perceba, que você preste atenção no que Deus está falando com você. O primeiro princípio, a coordenação. O primeiro princípio, coordenação. Neemias nos ensina a ter atitudes fundamentais se quisermos adotar o princípio da coordenação. Alguns princípios fundamentais, elementares, para que tudo seja coordenado, para que nada esteja fora daquilo que Deus quer. Para que não seja feito do meu jeito, para que não seja feito do seu jeito, mas que seja feito do jeito dele, como ele pensou. E como ele pensou em uma obra coordenada. Neemias não fez um mutirão e falou assim: ih, rapaz, tem quantas pessoas aí? Não. Você faz ali, você volta para cá, você faz aqui. Não, Neemias coordenou essa grande obra. Todas as pessoas sabiam onde deveriam estar e fazendo o que precisariam fazer. Não era uma obra desordenada, de qualquer jeito, de qualquer forma, cada um fazendo o que quer. Isso não existe no reino de Deus. O nosso Deus é um Deus organizado. É tudo feito dentro de uma coordenação, de uma lógica, não pensada da minha cabeça, mas pensada na cabeça de Deus. E a primeira questão aqui dentro de coordenação, eu preciso ficar inconformado com o caos. A primeira coisa,
precisa haver no meu coração uma inconformidade com o caos, com os problemas. Irmãos, muitos viram a desolação de Jerusalém. Passaram-se anos depois do retorno do exílio. Pessoas estavam chorando pela cidade. Pessoas estavam orando e jejuando por Jerusalém. Havia uma desolação, uma tristeza do povo. O povo olhava e via o muro caído, e ficava olhando, e ficava chorando, e ficava lá lamuriando, porque o muro havia caído. Até que Deus desperta um homem, Neemias, para reconstruir o muro. Um homem que nasceu no exílio, que não foi a Jerusalém, foi levantado por Deus para fazer essa grande obra. Todos choravam, pranteavam por aquilo, mas ninguém tinha coragem de assumir a responsabilidade e dizer: eu estou aqui, Deus, eu vou reconstruir esses muros. Irmãos, desculpa, muitas pessoas se sentem vocacionadas só porque ouvem vozes místicas. Nós vivemos um sincretismo religioso, um misticismo terrível. Eu só faço se Deus falar comigo. Eu só faço se Deus me der uma ordem. Eu só faço realmente se aparecer um anjo para mim à noite e me falar: faça isso. Irmãos, muitas pessoas foram vocacionadas abrindo os olhos para a realidade ao seu redor. Muitas pessoas foram vocacionadas por Deus porque olharam as dificuldades dos outros, olharam atentos aos problemas que estão acontecendo ao seu redor. Ninguém toma conta, ninguém faz, está lá o problema instaurado. Não, Senhor, eu estou aqui. Agora eu espero Deus falar comigo. Você precisa ser um monitor do Geração Play. Você precisa ser um cantor do Arpitaça. Ah, meu Deus do céu. Irmãos, nós temos problemas para encontrar pessoas para ficarem nas sextas-feiras lá na Casa Play para entregar e devolver as crianças. São sempre as mesmas pessoas que colocam o seu nome na lista. Pais deixam seus filhos e não são capazes de vir um dia sequer. Isso não é igreja, irmãos, desculpa. Isso não é a igreja de Jesus. Acorda, igreja. Isso não é a igreja de Cristo. Pessoas com dificuldades de encontrar monitores, dificuldades de encontrar professores, dificuldades de encontrar uma porção de coisas. Enquanto isso, uma grande plateia analisando, vendo e até criticando. Desculpa, irmãos, mas é dessa forma que Jesus me falou. É desse jeito que Jesus me disse. E isso não é para destruir você, mas é para lançar você a algo que é verdadeiro, que não é mentira. Muitas pessoas ficam aí ouvindo vozes. Ah, Deus fala. Isso é claro. Eu não estou falando que Deus não fala com as pessoas. Eu não estou dizendo isso, irmãos. Deus é um Deus que fala o tempo inteiro. Que nós estivermos sensíveis, Ele vai nos direcionar. Mas tem muitas pessoas que se colocam nesse lugar, nem orando está, e falam assim: ah, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Sabe quando isso vai acontecer, irmãos? Nunca. Enquanto isso, as necessidades são reais. Você sabia disso, irmãos? Quantas coisas nós vivemos nessa comunidade. Quantas outras pessoas a gente toca. Pessoas que cuidam dos seus filhos, como eu disse, e você não pode dar uma hora da sua sexta-feira, uma sexta-feira por dia, para tomar conta das crianças que chegam e que saem. Vocês acham que é isso a igreja? Respondam, por favor. Vocês acham que a igreja está nisso? De verdade, vocês acham que existe uma essência da igreja de Cristo nesse lugar? Ou não? Eu não estou falando que está tudo errado, irmãos, mas abram os seus olhos. Pessoas foram vocacionadas porque viram. Leia o texto de Mateus capítulo 25, 34 comigo. Abra para mim, por favor. Mateus capítulo 25, versículo 34. No sermão de Jesus escatológico, Jesus vai separar
ali no julgamento das nações, os bodes e as ovelhas. E essa é a mensagem para as ovelhas. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos com estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou presos e fomos te visitar? O rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, os necessitados, as pessoas que precisavam, a mim vocês faziam, a mim vocês o fizeram. Quando você abre os seus olhos para o lado e vê: meu Deus, essa realidade não pode acontecer. Alguém com um problema grave, sério, e eu estou aqui. Abra os olhos, irmãos. A segunda coisa, dentro de coordenação, as pessoas certas no lugar certo. Do versículo 2 até o versículo 15. Esse é um princípio percebido pelas expressões junto a ele e ao seu lado. Como eu disse, Neemias sabia onde cada pessoa deveria estar, onde deveria trabalhar e o que deveria fazer. Ele designou homens de Tecoa, de Gibeon, de Jericó, de Mispa, para as partes do muro, para reconstruírem partes do muro. Alguns tinham a responsabilidade de reconstruir os muros do zero, outros tinham a responsabilidade de reparar os buracos no muro. Mas cada um sabia o que deveria fazer. Cada um esperava a sua tarefa e fazia exatamente aquilo que Deus mandou através de Neemias. Em todo o trabalho, irmãos, em todo o trabalho havia coordenação. Nada era um caos. Você já foi numa obra que é um caos? Gente atropelando, gente pulando por cima do outro, gente jogando ferramenta no chão, gente pulando ferramenta, gente pulando buraco, gente fazendo uma porção de coisa, a obra não rende. Não havia isso ali. Neemias coordena a obra. Pessoas certas no lugar certo. Terceira coisa, trabalhe em harmonia com os demais. Harmonia. Expressões junto a ele e ao seu lado mostravam que eles trabalhavam em harmonia. Não havia disputa. Irmãos, 40 grupos de trabalho. Não haviam disputas, não havia ciúmes, não havia brigas, não havia milindres. Cada um deveria estar contente com a sua tarefa, sendo muito ou sendo pouco. Todos deveriam trabalhar para o mesmo propósito, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Não havia disputas entre eles. Eu tenho capacidade melhor, eu vou fazer mais. Que não está fazendo nada, então não vou fazer nada. Não havia isso, irmãos. E assim, irmãos, foi o que Deus me disse. Como não havia lá, não pode haver na igreja disputas, ciúmes, brigas, milindres. Não pode haver na igreja. Todos devem trabalhar para o mesmo propósito. Todos devem trabalhar em uma só direção. Vocês compreendem? Os membros da equipe completam-se uns aos outros, mas jamais competem uns com os outros. Não existe competição na igreja, irmãos. Ou pelo menos não poderia existir. Eu sou melhor nisso,
você é melhor naquilo. Não há, irmãos, disputas, competição dentro de uma igreja, porque não foi assim que Jesus pensou. Eu preciso honrar vocês naquilo que vocês têm de vocação. Eu preciso, irmãos, me submeter ao seu desenho. Sendo pastor ou não, sendo líder ou não, eu vou me submeter àquilo que você e que Deus te deu como desenho. Porque você foi colocado aqui com um propósito. Que não é de ficar sentado no banco. Não é, irmãos. Que não é. Não há competição entre nós. Porque tudo gira em torno, sabe de quê? Dos relacionamentos, não da tarefa. Quando as coisas e o foco está na tarefa, as competições começam. Nós começamos a ter problemas, por exemplo, de má qualidade do trabalho, de baixo compromisso, de baixa confiança, sintomas que são indesejáveis dentro da igreja. Quando os meus olhos estão naquilo que eu devo fazer, na minha tarefa, e não nos relacionamentos, as coisas começam a descambar. Mas ali não havia competição, mas um trabalho mútuo, cooperando uns com os outros no trabalho. Não havia desavenças ali, irmãos. Houve pessoas que não quiseram fazer o trabalho, nós vamos falar sobre isso. Claro que houve, mas quem estava trabalhando, não havia desavenças entre eles. Quantas desavenças tem no nosso meio, irmãos? Quantas? Eu preciso entender que eu necessito de você e você necessita de mim, que nós estamos em um barco remando para uma só direção. Ah, Senhor, nos ajude. Em quarto lugar aqui, dentro de coordenação ainda, aproveite as facilidades. Versículo 23 e 28 e 30. As expressões defronte a casa ou defronte a sua morada. Aproveite as facilidades. Não tinha gente viajando de um lugar para o outro para reconstruir o muro em outra localidade. Neemias, como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, colocava as pessoas para fazer a obra na frente da sua residência. É óbvio. Por que, irmãos, que ele fez isso? Porque se houvesse um ataque, eles estavam sob ataque. Se você ler o texto de Neemias, Tobias e Sambalate estavam prontos para atacar. O texto de Neemias diz que em uma mão ele tinha a ferramenta de trabalho e em outra mão estava a espada. Você já pensou nisso? Em uma mão as pessoas que construíam o muro tinham a ferramenta, na outra mão a espada. Eles estavam sob ataque. Então as pessoas ficavam de frente à sua casa, trabalhando naquela extensão de muro, onde ele não precisaria se deslocar tanto, irmãos. Sabe o que isso me faz pensar? É porque existem pessoas que estão trabalhando em sobrecarga, estão fazendo coisas que não deveriam fazer, e estas coisas estão tirando e deixando a vulnerabilidade dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque se eles atacassem e eu estivesse numa outra localidade, quem iria defender a minha família? Quem iria defender os meus? Se eu estivesse do outro lado do muro, reconstruindo uma outra parte do muro, que não fosse em frente à minha casa, quem iria proteger a minha casa? Existem pessoas que estão se deslocando e fazendo coisas que não deveriam fazer, e colocando a sua casa em risco. Aproveite as facilidades. Ninguém está falando aqui que você precisa vir na igreja de terça a domingo. Eu não estou falando isso. O que eu estou falando é que você precisa abrir os seus olhos à necessidade ao seu redor, sem que isso comprometa a sua casa. Sem que isso comprometa o que você precisa viver dentro da sua casa. Sem você quebrar um princípio. Ter que ir a outro lugar, fazer algo que você não nasceu para fazer. Irmãos, isso é cansaço, isso é tristeza, isso é problema.
Agora, quando eu aproveito as facilidades, puxa vida, eu vou levar o meu filho lá, eu vou me colocar à disposição das pessoas para ficar na sexta-feira, eu vou bater nessa tecla até, porque a lista fica ali no grupo e ninguém põe o nome. Mas eu já vou levar os meus filhos lá, porque que eu não posso servir 1 hora na sexta-feira? Aproveitar as facilidades. Ninguém está te mandando sair de um lugar aí para o outro, entregar a sua casa, vender a sua casa. Ninguém está falando isso. Eu estou falando de coisas pequenas, irmãos, que nós deixamos passar. E a última coisa dentro de coordenação: trabalhe em equipe. Ah, meu Deus, todas as empresas têm esse lema. Você faz, quando você vai entrar numa empresa, uma dinâmica de quê? De grupo. Porque você precisa estar disposto a viver dentro de um grupo de pessoas. E o trabalho desse grupo, que é a igreja, não é entregue a algumas pessoas, mas é entregue ao coletivo da igreja. Então é entregue a mim uma parte, é entregue a você outra parte, é entregue a todos uma parte. E quando eu entendo isso, eu trabalho em cooperação com o meu irmão, que é o próximo princípio. Quando as coisas estão desorganizadas, o caos reina. Quando não há coordenação na igreja, o caos vai reinar. Quando é tudo feito de qualquer jeito, de qualquer forma, da minha cabeça, o caos vai reinar. Agora, quando há coordenação, irmãos, há crescimento, irmãos, há júbilo, porque eu concluo uma tarefa e nós vamos juntos para outra, e nós vamos juntos para outra. O próximo princípio, o primeiro é coordenação, o segundo é cooperação. Primeiro lugar, ninguém deve ficar de fora. Ninguém pode ficar de fora. Homens de lugares diferentes, de diferentes ocupações, trabalharam juntos no muro. Isto vai incluir sumo sacerdote, o homem responsável, o homem, a figura mais elevada daquele tempo, os sacerdotes, os levitas, os chefes, pessoas comuns, porteiros, guardas, fazendeiros, ourives, farmacêuticos, mercadores, empregados do templo e as mulheres. Irmãos, ninguém pode ficar de fora. Deus nos deu uma missão. Qual é a sua parte? Ninguém pode ficar de fora. Os 4,5 quilômetros de extensão daquele muro, nós vamos ver no fim, eles foram concluídos. Irmão, se você não construir a sua parte, nós estaremos todos em vulnerabilidade. Não adianta eu construir 3 quilômetros do muro e ficar 1,5 quilômetro a se fazer. Não havia êxito em deixar buracos no muro. Foi o que Deus me disse. Como não há êxito em deixar coisas a se fazerem dentro de uma comunidade. Qual é, irmãos, a sua parte? Ouça, por favor, o que o Senhor está falando. A sua parte não é de ser um espectador, um frequentador. Deus te deu uma vocação, mínima que seja, mas você precisa ser fiel a ela. Irmãos, entendam isso. O modelo de que algumas pessoas fazem e outras não é a igreja de Jesus. Existem papéis específicos, pessoas com responsabilidades em alguma questão, outras em outros, mas isso precisa trabalhar em cooperação.
Qual é a sua parte? Irmão, qual é o trecho do muro que Deus confiou para que você construísse? Ninguém deve ficar de fora, sendo quem for, de qualquer jeito. De qualquer classe, de qualquer idade, sendo homem ou mulher, sendo jovem, sendo criança. O texto diz que homens levavam as suas filhas para o trabalho. Tem muitas pessoas que estão aí preservando os filhos, colocando os filhos dentro de uma bolha que ela vai ser rompida a qualquer momento. E é perigoso, irmãos, quando isso se romper. Filhos sendo paparicados pelos pais. Eu não estou falando de cuidado e de zelo com a sua casa. Eu não estou falando sobre isso. Mas o seu filho precisa reconhecer e entender quem Deus é. Qual é a missão de Deus para a sua casa. Você como pai, você como mãe, vocês têm a obrigação de colocar os seus filhos envolvidos na missão que Deus deu a vocês como casa. Porque vai chegar um momento, irmãos, que eles vão construir. E será que a sua forma de cuidar do seu filho está favorecendo que ele coloque as mãos na massa e quando as coisas apertarem, ele se responsabilizar porque naquela parte do muro? Ou seu filho vai sentar na calçada e começar a chorar, porque não sabe o que fazer, porque não tem estratégias, porque não foi ensinado? As coisas são sérias, irmãos. Ninguém está brincando. Não é uma realidade espiritual de brincadeira. A igreja não é brincadeira. A igreja é a noiva de Jesus. Ela tem o seu papel fundamental na igreja. Ela tem o seu papel fundamental nesse tempo. O princípio da cooperação. Os líderes precisam dar exemplo. Quem é líder precisa dar exemplo. Em Neemias capítulo 3, versículo 1, diz que a primeira pessoa a começar a reconstruir o muro era quem? O sumo sacerdote. O homem de posição mais elevada dentro daquela nação, dentro daquela cidade, foi o primeiro a começar a levantar os muros. Muitas pessoas querem os privilégios, mas não querem as responsabilidades. Muitas pessoas querem se colocarem como líderes, mas não querem assumir a responsabilidade de uma liderança. Os privilégios e as responsabilidades são duas coisas difíceis de separar. Andam juntos. Se você quer um privilégio, irmãos, se você quer ser honrado, irmãos, de forma correta, como a Bíblia manda ser honrado. Maior no reino é aquele que serve. Se você é um diácono, se você é um presbítero, sabe qual é a diferença disso? O quanto você coloca à disposição para servir. Se você é um diácono aqui, se você é um presbítero aqui, o que muda é o quanto de coisas que você precisa se submeter para servir mais um ao outro. Agora eu quero o privilégio de ser ouvido, mas não quero a responsabilidade que isso traz. Isso é muito bom, ter os privilégios, ser ouvido, ser participativo e dar direções, e tá lá, e tá cá, e quando a gente vai olhar, meu Deus, aconteceu um problema, quem é o líder disso? Quem? Quem é o líder disso? Quem é o responsável por isso? Quem é a pessoa que vai ser responsável por isso? Filho feio tem pai? É um ditado popular, gente, sem ofensa. Mas tem pai? Eu começo a procurar ali, esse negócio está fora do lugar. Deus falou com a gente, arruma tudo.
Não deixa nada fora do lugar. Aí eu vou chegar a olhar uma coisa fora do lugar e falar assim, gente, isso é de quem? Ah, é do louvor, ah, é da ornamentação, ah, é das crianças, ah, é daquilo. Ah, então é meu, gente, é melhor ser meu. Entende? Ninguém assume as suas responsabilidades, todo mundo se esquiva delas, ninguém quer assumir a sua responsabilidade, e isso não é a igreja. Igreja é quando eu assumo a minha responsabilidade e digo, olha, eu errei, ou eu acertei, e nós vamos juntos cooperando, mas quando as coisas acontecem de errado, eu sou a primeira pessoa a levantar a mão e dizer, desculpa, a responsabilidade é minha. Se alguém errou, se as crianças erraram, se os jovens erraram, eu sou o responsável, a responsabilidade é minha. Desculpa, eu vou acertar da próxima vez. Mas o que acontece muito é a transferência de problema. É o que aconteceu com Adão. Deus chegou e falou assim, Adão, o que você arrumou, Adão? Ó, quem foi? Quem foi que pecou? É muito fácil eu chegar e bater nas costas do outro e falar assim, assume que o filho é seu. Do que chegar e falar assim, olha, desculpa gente, eu errei, eu sou o responsável por isso. Eu vou corrigir a minha rota, eu vou fazer diferente. O líder dá exemplo. Outra coisa importante. As mulheres não ficam de fora. Ah, meu Deus. Se nós olharmos a história bíblica, Miriam, Débora, Maria, Ana, grandes mulheres de Jesus. Se nós olharmos a história da igreja, Susana Wesley, mãe de John Wesley, grandes mulheres. Existe uma cultura machista que só homem pode resolver as coisas. Engano seu. As mulheres têm um papel fundamental dentro das igrejas. Fundamental. As nossas esposas, irmãos, têm um papel fundamental dentro de uma comunidade. Mas existe uma cultura demoníaca, machista, que só homem pode fazer as coisas. As mulheres estavam lá com as suas mãos sujas, construindo aquele muro. As filhas dos homens estavam lá desde muito jovens, pegando as madeiras e as pedras e levantando aquele muro. E assim como as crianças, muitas vezes a gente fica poupando as mulheres, como se elas precisassem ser poupadas. Se fosse dada ao homem a tarefa de gerar uma criança, eu não sei o que ia dar. Ô homem fraco, gente, para dor. As mulheres têm força, têm gana, têm fibra, têm coragem. Glória a Deus. Você é uma dessas mulheres, irmã. Vocês são uma dessas mulheres de Jesus, que vão se levantar nesse tempo, que não vão trabalhar em submissão ao seu esposo, não, que não vai sair atropelando tudo, mas tem o seu papel fundamental, e você serve com excelência. As mulheres têm o seu papel. E dentro da cooperação, a última coisa, não espere por unanimidade. Não espere, porque não vai acontecer. O versículo 5 de Neemias 3 diz que a elite dos tecoístas, ou de Tecoa, a cidade de Tecoa, os líderes não quiseram se submeter ao trabalho e se recusaram a trabalhar na construção do muro. Algumas pessoas, irmãos, não vão querer mesmo. Que isso não seja eu e não seja você. Em nome de Jesus, que não seja você. Mas algumas pessoas vão cruzar os braços e vão continuar do mesmo jeito. O Alex pregou aqui na semana passada, e ele deu alguns exemplos claros. Exemplos bobos. Como não deixar o copo plástico debaixo das cadeiras.
Resumindo, na terça-feira, nós estávamos aqui em reunião e olhamos o que tinha debaixo das cadeiras. Como assim? Como assim? Algumas pessoas vão escutar, e a palavra não desce para o coração. Não há prática. Ao que o Felipe falou, intitulou de cabeça gigante e perna atrofiada. Cabeça grande e perna fina. Um cabeção de todo tamanho, com conhecimento de tudo, mas na hora de pegar um copo plástico debaixo da cadeira e colocar naquele lugar, ele não faz. Não espere por unanimidade. Neemias também não permitiu que a rejeição dessas pessoas, os tecoístas, tirasse o entusiasmo e o otimismo. Irmãos, o que isso nos ensina é: trabalhe com quem está disposto a trabalhar. É uma palavra dura, parece que vai rejeitar as pessoas. Ninguém está falando sobre rejeição. Ninguém está falando sobre partidarismo. Agora, se os olhos de Neemias ficassem os tecoístas e ficava lá: por que você não quer trabalhar no muro? E por que você não quer fazer isso? E por que você não quer fazer aquilo? Neemias transiciona o seu olhar para aqueles milhares de pessoas que estavam trabalhando ali diariamente, e ele fica entusiasmado, e aquela obra dá seguimento. Nós não podemos permitir, irmãos, que a omissão e a ausência de algumas pessoas, infelizmente, tire-nos a alegria da presença de todos. Nós não podemos ficar desestimulados com isso. Mas pelo contrário, irmãos, precisamos nos alegrar com aquela pessoa que está aqui, ombro a ombro com você. Tem problema? Está aqui o meu irmão. Tem dificuldade? Está aqui o meu irmão. Tem alegria? Está aqui o meu irmão para compartilhar. Esse irmão, você olha para o lado e fala assim: guerreiro, varão valoroso, ou varoa valorosa. Que bom ter você aqui. Que bom ter você do meu lado sempre. Que bom, porque quando eu fraquejo, está aqui um ombro para me sustentar. Deus nos deu uma profecia, ombro a ombro. Era assim que o exército de Israel guerreava e lutava as suas guerras, ombro a ombro. Urias morreu porque as pessoas que serviam junto com ele, ombro a ombro, deram um passo atrás, e ele foi alvejado de flecha. Foi por isso que Neemias morreu, porque os irmãos que estavam servindo ao lado, por uma ordem de Davi a Joabe, deram um passo atrás, e ele foi alvejado por flechas, porque aquele irmão que estava do lado era responsável pela sua segurança. Você sabia, irmãos, que o irmão que está do seu lado aí é responsável pela sua segurança? E aí? Você sabia que o irmão que serve ao seu lado é aquela pessoa que te protege do pescoço até a canela, como o exército espartano? Aquela pessoa que não protege a si mesma, mas o escudo protege o irmão da direita, do pescoço até a cabeça. E assim monta-se uma falange quase indestrutível. Agora, quando eu olho para o lado, cadê o irmão? Está lá na Conchinchina. Quando eu olho para o outro, cadê o outro irmão? Está longe. E aí, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Andar sozinho, irmãos, não é o nosso lugar. Então o irmão que está do seu lado aí é a pessoa que é responsável pela sua segurança. Você, marido, é responsável pela segurança da pessoa que está sentada do seu lado aí, esposa. Assuma a sua responsabilidade. Porque tem muita gente colocando como Adão a responsabilidade na mulher quando a coisa aperta. É a mulher aqui, essa mulher aqui que Deus me deu aqui, que está dando problema na minha casa. Não, o problema é você que não assume a sua responsabilidade de homem e de responsável na sua casa. Esse é o seu problema. Quando as coisas começam a apertar com os filhos, o problema é a mãe que paparica demais. Não, o problema é você, homem, que não assume a responsabilidade de pai. E cuida, e zela, e ensina o seu filho no caminho que ele deve andar. Então você protege a pessoa que está do seu lado. Você está aí, servindo dentro de uma comunidade, irmãos, levante do seu lugar e proteja o irmão do seu lado.
Essa é a nossa responsabilidade. Terceira coisa, terceiro princípio, a edificação pessoal. A edificação é o terceiro princípio. Primeiro, coordenação. O segundo, cooperação. E o terceiro, edificação. Neemias percebeu, irmãos, que aquela não era uma obra simplesmente estrutural, mas também era uma obra humana. Sabe por que era uma obra humana? Porque quem servia do lado não era robô, não era indivíduo, não era aquele cara assim, olha, é aquele cara lá, ó, é aquele cara que capina, é aquele cara lá que toca, ó, é aquele cara que dirige o táxi, é aquele cara que faz, é aquela mulher que faz cabelo. Não. Neemias chamou todas as pessoas pelo nome. Você conhece o nome de todas as pessoas dessa comunidade? Não precisa responder não. Você conhece o nome? Não era uma obra meramente estrutural. Não era só focado na tarefa. Era uma obra humana, relacional. As pessoas estavam juntas fazendo. E havia uma valorização do indivíduo, da pessoa. Neemias conhecia as pessoas pelo nome. Leia Neemias 3 e você vai ver nomes de pessoas, não de indivíduos. É o Orives. É o padeiro. É o carpinteiro. Não, é o fulano, é o ciclano, é o João, é o Henrique, é o Sebastião. Nomes. Quantas pessoas estão servindo junto, estão olhando e conhecendo as pessoas pela função. Esquecer o nome é normal, viu, irmão? Se você já rodou muito aí, esquecer o nome é normal. Agora não saber o nome de ninguém é anormal. A pessoa serve do meu lado, a pessoa está do meu lado, eu não sei o nome dela. Aí eu vou pedir uma oração para a filha da irmã que faz o cabelo. Vai, como assim? Quem é o nome da pessoa? Quem que é o nome da criança? Qual é o nome da mulher? Qual é o nome do pai? Qual é o nome das pessoas que moram nessa casa? Neemias chamava as pessoas nominalmente. É o que eu e você precisamos fazer. Então comece a se apresentar aí. Se você não sabe o nome de todos, se você está chegando na base agora, não fique preocupado não, você não tem que conhecer e decorar o nome de todos não, mas fique ali, ó. Fique ali e cumprimenta. Ô irmão, como é que é o seu nome? Você não sabe o nome dele não? Como é que é o seu nome? E nunca mais esqueça. É o fulano, é o ciclano, é o baterista, é o violonista. Não, irmãos. É o Adriano, é o Alex, é o Meireles, é o Hércules, é o Rodrigo. Nomes. Dentro da edificação, reconheça e celebre as contribuições diversas. Irmãos, isso é muito importante. O texto de Neemias, capítulo 3, versículo 13 e 14, mostra a ação de pessoas que construíram longos trechos do muro. Deixa eu ler com vocês. Ora, a porta do vale foi reparada por Anum e pelos moradores de Zanoa. Eles repararam a porta. Ok? Eles a reconstruíram e colocaram as portas no lugar, os ferrolhos e as trancas no lugar. E também repararam 1000 côvados, ou seja, 500 metros de muro, até a outra porta, que é a porta do esterco. Ou seja, essa pessoa fez muito, concorda? Ela fez uma porta. A porta não era uma portinha de canil não. O muro tinha 12 metros de altura, eram portas pesadas, ferrolhos, trancas. E além disso, eles construíram 500 metros de muro. Grande obra, né? Magnífica obra. Mas olha lá, a porta do esterco foi reparada por Malquias. Olha o pobre do Malquias lá. Filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele reconstruiu e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Só isso. Ué, tem gente que está fazendo 500 metros de muro, mas tem gente que está colocando só porta. Aí começam as discussões, aí começam os problemas. Sabe por quê? Porque a gente não sabe celebrar as contribuições diversas.
A gente não sabe celebrar a pequena ação de um irmão. A gente não celebra um passo que esse irmão dá. A gente não celebra isso. O que a gente faz é colocar um peso, um saco de cimento nas costas do cara e falar assim: toma vergonha na sua cara, rapaz. Você vai colocar e vai fazer uma porta só, está aí para você 1000 metros de muro para você reconstruir. Esse homem não tinha condições de construir 300, 500 metros de muro, mas o que foi disposto a ele? Reconstruir e colocar uma porta no lugar, ele fez com excelência. Vamos começar a celebrar as pequenas ações uns dos outros. Se você faz uma coisa tão simples na comunidade, tão simples que às vezes nem é visto, vamos começar a celebrar os trabalhos sendo feitos dentro da casa de Deus. Assim como nós celebramos os grandes feitos. Rapaz, esse irmão orou, o outro foi curado. Vamos começar a celebrar, irmãos, os pequenos começos, as pequenas ações, as coisas que ninguém vê, mas estão acontecendo. Isso está dentro de edificação, isso edifica o corpo, isso faz com que a igreja cresça, se desenvolva de forma sadia. Quando eu não tenho ciúmes, se o meu irmão constrói muito, se constrói pouco. Quando eu não tenho ciúmes, se eu não fiz algo tão grande como o meu irmão. Quando eu começo a celebrar os grandes e pequenos feitos. Amém, irmãos? O último princípio, eu já estou terminando, é o princípio da comunicação. Então, coordenação, cooperação, edificação, e o último é a comunicação. Duas coisas me chamaram a atenção aqui. Primeiro, a clareza de Neemias. Seja claro. Seja claro. Existe uma cultura de omissão dentro da igreja, destruindo a igreja. Irmão não gostou do que o outro falou. Irmão não gostou do que o outro fez. E aguarda para si. E começa a tititi. Seja claro. Se algo não foi bom para você, se algo não aconteceu do jeito que você pensou que deveria ser, o que você tem que fazer de acordo com a Bíblia? Chama o seu irmão aqui, ó. Irmão, dá não. Chama o seu irmão e fala assim: olha, irmão, isso aqui você não fez certo. Ou então me explica por que você fez desse jeito. Agora o que a gente prefere? A gente prefere guardar para nós, ó. A primeira pessoa que acontece fala assim: ih, rapaz, você viu o que aquele cara fez? Você viu o que aquele cara está fazendo? Aí começa, né? Vocês gostaram, né? Do tititi, né? Vocês gostaram do tititi, né? E começa a conversinha aqui, ó, tititi. A água vai batendo, ó, vai batendo aonde? No alicerce. Ninguém está vendo. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas a água está batendo no alicerce. E um dia o que vai acontecer? Uma água batendo dentro de um alicerce, de uma edificação. O que acontece, Alex? Quando a água bate dentro do alicerce e ninguém vê que aquilo lá está tirando a terra, o que vai acontecer com esse ali? O Alex é engenheiro, mas não precisa nem de ser engenheiro para saber que aquilo vai cair um dia. Mas é coisas sorrateiras, ó. Então, irmãos, por favor, na igreja de Cristo precisa haver clareza nas relações. Não importa se você é sincero, não importa se você às vezes é até áspero demais, o irmão vai ter que ouvir você falar. Eu não estou falando para você brigar, não estou falando para você discutir com seu irmão. Eu estou falando para você viver em amor com seu irmão, para você corrigir em amor, mas não deixar de falar a verdade. Um dia eu perguntei para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para conservar essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Duas coisas Deus me falou, e uma delas é: não deixe nada entre você e o seu irmão. Você quer aprender uma lição? Não deixe que nada esteja entre você e o seu irmão. Se existe alguma coisa, se você não está gostando de alguma coisa, seja o primeiro a chegar e sentar do lado do seu irmão e dizer: olha, irmão, eu não concordo com isso. Seja claro. Cada pessoa, família, grupo, sabia exatamente o que fazer e onde fazer. A instrução era clara. Neemias usou 40 grupos diferentes e se comunicou com todos eles, dando instruções precisas de como fazer a obra.
Não existia nada assim, sabe, no ar. Neemias não deixou nada no ar, falou assim: nossa Deus, vai faltar gente para construir 500 metros de muro. Quem vai se candidatar? Não, era claro, você irmão, faz isso, você faz aquilo outro. Havia clareza na relação, como deve haver clareza na relação da igreja. E a outra coisa, submissão à autoridade. O texto fala no versículo 13 e 17, que haviam grupos de obreiros que tinham chefes de seção. Haviam pessoas responsáveis naquele tempo. Haviam pessoas responsáveis. Aí está a nossa dificuldade às vezes. Aí está a nossa dificuldade, né? Nos submeter às vezes à autoridade do irmão naquilo que ele nasceu para fazer. A submissão é algo fundamental, irmãos. Reconhecer o papel do seu irmão, reconhecer o valor do seu irmão e a autoridade que ele tem para aquele determinado lugar. Eu preciso começar a reconhecer os valores, começar a me submeter àquilo que a pessoa é autoridade. Se hoje eu, como um pastor dessa comunidade, estou tocando aqui, faço parte da música, e eu preciso me submeter ao Gustavo, que é o responsável por esse valor. Eu preciso prestar contas para ele. Ah, mas você é pastor, aí precisa prestar conta? Preciso, porque eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo, eu não detenho tudo. Existe uma pessoa que Deus colocou como responsável em determinada área, e eu preciso me submeter a ela. O problema, irmão, é que eu quero fazer do meu jeito. O problema é quando Deus me dá alguma coisa para fazer e coloca alguém para liderar e coordenar essa ação, eu não me submeto a ele. Eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Isso não é igreja, irmãos. Desculpa. Eu preciso me submeter às autoridades. Concluindo, podemos afirmar que o sucesso daquela edificação, do muro, foi atestado pelo êxito de cada um. O sucesso do coletivo é o sucesso de cada um somado. As palavras edificou e reparou, que nós vamos ver nesse texto, estão em um tempo de pretérito perfeito. Sabe o que significa o reparou e o edificou? Eles estando dentro e sendo classificados dentro do pretérito perfeito. Sabe o que significa? Significa que cada um que começou a obra terminou. Todos que começaram a obra não pararam no meio do caminho. Muitos começam, poucos terminam. Essa é a sua história ou não? Que não seja. Muitos começam empolgados. Vamos lá, vamos fazer. Aí começa a chegar. O que começa a chegar? Os perigos, os problemas, as adversidades, os ataques. Ah, isso não é para mim não. Desculpa, não é para mim não. Desistem, abandonam, largam. Irmãos, Neemias capítulo 6, versículo 15, diz que aqueles homens reconstruíram esse muro, sabem quanto tempo? Quanto tempo vocês acham que esses homens reconstruíram o muro? 52 dias. Eles reconstruíram toda a extensão do muro. Neemias capítulo 6, versículo 15 diz: a reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. A obra foi
concluída. Todos eram voluntários, todos trabalharam com empenho, com ânimo, com sucesso, com coragem, com força, com determinação, mas todos trabalharam. E em 52 dias os muros foram levantados. A cidade de Jerusalém, que estava exposta aos perigos, à vergonha, deixou de ser opróbrio, deixou de ser vergonha. Aquilo que parecia impossível aos homens, reconstruir esses muros ao redor dessa cidade, tornou-se realidade quando todos eles deram as suas mãos para fazer a obra. O capital da igreja, irmãos, o saldo da igreja é a fé e o trabalho. Quando o povo de Deus crê em seu Messias, crê com toda a força em Jesus e trabalha, o impossível pode acontecer. Quando, irmãos, eu creio em Jesus, creio com toda a minha força em Cristo, mas arregaço as minhas mangas e começo a servir do lado do meu irmão, a obra é concluída. Eu quero orar. Quero que você se levante no seu lugar. Não fique aí com medo, não. Não fique acuado, não, irmãos. Essa palavra é para te despertar do lugar. Assim como Deus me despertou, assim como Deus abriu os meus olhos em muitas coisas. Isso é para abrir os seus olhos. Esse grupo de pessoas que está aqui, as pessoas que não puderam vir, tem um papel fundamental dentro dessa comunidade. Você é importante demais aqui, irmão. Cada um de vocês, cada pessoa aqui, cada um de vocês tem, irmãos, uma importância grande para essa comunidade. Grande, é um prazer poder ter vocês aqui e servir do lado de vocês. Tem você como irmãos de batalha, de serviço, para uma missão muito maior que não é do homem, mas é de Deus. Então, irmãos, a sua presença aqui é muito importante, é muito valorizada, irmãos. Às vezes você pensa que não tem valorização da sua vida aqui. Pelo contrário, você é muito valorizado, irmãos. Não deixe o diabo roubar essa coletividade, o poder da coletividade dentro do seu coração. Não deixe o diabo te isolar em um canto, acuado, porque essa não é a igreja, não é lugar de vida, é lugar de morte. A vida está nos relacionamentos gerados dentro de uma comunidade, irmãos. A vida está onde Jesus está. Apocalipse fala que Ele anda no meio dos candelabros, Ele anda no meio da igreja, Ele caminha livremente entre as igrejas, Ele está aqui. Então ouça a voz do Senhor, ouça a voz do Senhor e se mobilize, Este é um ano de 2025 é um ano de prática. Esta é a palavra que Deus nos deu. É um ano onde as coisas vão sair do papel, vão sair do contexto abstrato, vão sair dos sonhos e começar a gerar realidade. É isso que Deus tem nos falado, é isso que Deus tem nos dito todos os dias. É quando as coisas vão começar a sair do espectro, do fantasioso, do abstrato, e vão começar a vir e gerar realidade no nosso meio. É quando aquilo que queima no seu coração vai ser despertado pelo Espírito Santo, e você vai ser a primeira pessoa a chegar e dizer: ah, eu estou aqui, Senhor. Deus, eu quero orar nessa noite, agradecendo ao Senhor por essa palavra. A palavra do Senhor diz que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Existe uma correção em amor. O Senhor corrige as pessoas que o Senhor ama. Deus, na verdade, existe um privilégio na correção. Nós, às vezes, por uma cultura, Deus, egoísta, uma cultura egocêntrica, nós rejeitamos as disciplinas. Nós não gostamos de ser disciplinados. Mas a verdade, ela é dura às vezes. Ela é dura. E ela precisa ser como uma faca afiada que vai nos tirar desse lugar de comodidade. Que não vai nos jogar num precipício ou jogar uma pá de cal sobre mim, mas que vai me despertar do sono, que vai me despertar da comodidade, que vai me despertar dessa letargia que eu estou, que vai me lançar ao serviço, que vai me lançar em amor a Jesus e às pessoas. Faça isso no nosso meio, Deus. Faça isso no meio dessa comunidade.
Essa é a minha oração pelos meus irmãos. Faça isso no meio dessa igreja. Faça, Senhor, com que cada pessoa aqui se mobilize na reconstrução desse muro. Faça com que cada pessoa aqui se mobilize e se prontifique a viver a realidade de igreja como o Senhor pensou. Não uma realidade de espectadores, não uma realidade de meros participantes. Eu estou indo lá para ver o que está acontecendo. Não, Deus, mas de pessoas que servem, que entregam, que cooperam, que edificam, que crescem juntos. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos, Espírito Santo. Ajude-nos a digerir essa palavra. Ajude-nos a encontrar, ó Pai, o Senhor nessas palavras. Que não sejam as minhas palavras, Deus. Eu não tenho a capacidade de nada, pelo contrário, as minhas palavras às vezes podem até ferir uns aos outros, mas o Senhor não fere, as suas palavras não ferem. As suas palavras transicionam as pessoas de um lugar onde elas não devem estar, para um lugar do posicionamento da verdade, o posicionamento onde eles devem estar de verdade. É isso que o Senhor tem feito aqui, Deus. Mobiliza essa igreja, mobiliza esse corpo, para cumprir a sua missão. Mobiliza esse corpo, Pai. Um dia nós estaremos todos juntos. Um dia nós estaremos todos juntos. Um dia nós estaremos juntos com o Senhor eternamente. Estaremos todos lá se alegrando, um do lado do outro, dizendo: e aí, irmão, que bom que você está aqui. Que bom foi servir nesse tempo. Que bom foi participar da sua vida. Que possamos, Pai, dizer as palavras de Paulo a Timóteo: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Paulo estava à beira da morte, e ele diz: combati o bom combate, Senhor. Concluir a tarefa, concluir a missão. Que possamos chegar lá, Deus, diante do Senhor, e dizer: está aqui, Senhor, as minhas mãos. Eu concluir a missão que o Senhor me deu, sendo simples que for, que seja a coisa mais simples que eu possa fazer aqui na terra. Está aqui, Senhor. E o Senhor olhará nos nossos olhos e dirá: venha, bem-vindo do meu Pai. Venha, meu filho amado. Venha reinar junto comigo pela eternidade. Venha estar junto comigo na eternidade. O Senhor recompensará tudo que nós fazemos aqui. O Senhor lembrará de cada coisa feita e dita nesse lugar. Então, Deus, mobiliza o nosso coração, em nome de Jesus.